Vídeo 34, letra E, eventos atuais. Uma calamidade global. 340 milhões de cristãos perseguidos em 2020. Uma leitura condensada de artigo escrito por Raymond Ibrahim. 340 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2020. Todos os dias, ao redor do mundo, acontece o seguinte: 13 cristãos são mortos por sua fé, 12 são ilegalmente detidos ou presos, 5 são sequestrados e 12 igrejas ou outros edifícios cristãos são atacados. Essas são algumas das descobertas da lista mundial do Open Doors, em português Portas Abertas, 2021, que foi lançada recentemente e classifica anualmente as 50 principais nações onde os cristãos são mais perseguidos por sua fé. Ao todo, mais de 340 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. Cerca de 309 milhões desses cristãos sofrem níveis muito altos ou extremos, isso é, 1 em cada 8 em todo o mundo, sendo 1 cristão em cada 6 cristãos na África, 2 a cada 5 cristãos na Ásia e 1 em cada 12 na América Latina. Para o período do relatório, que é outubro de 2019 a setembro de 2020, 4.761 cristãos foram mortos por sua fé, um aumento de 60% em relação ao ano passado, que foi 2.983. Outros 4.277 cristãos foram injustamente presos, detidos ou encarcerados. 1.710 foram sequestrados por motivos religiosos e 4.488 igrejas ou edifícios cristãos foram atacados. Pelo 20º ano consecutivo, a Coreia do Norte permaneceu como o pior país para os cristãos. Diz que Kim Jong-un expandiu o sistema de campos de prisioneiros, nos quais cerca de 50 a 70 mil cristãos estão atualmente presos. O restante da perseguição extrema que os cristãos experimentam em 10 dentre os 12 piores países vem da opressão islâmica, que está ocorrendo em nações de maioria muçulmana. Eles incluem Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Iêmen, Irã, Nigéria, Iraque e Síria. Entre os piores deles, Afeganistão e Somália, a perseguição é apenas ligeiramente menos opressiva do que na Coreia do Norte. No resto, os cristãos enfrentam perseguições que vão desde serem assediados, espancados, estuprados, presos ou massacrados por meramente serem identificados como cristãos ou frequentarem uma igreja. No geral, a perseguição que os cristãos experimentam em 39 das 50 nações da lista também é causada pela opressão islâmica ou está ocorrendo em nações de maioria muçulmana. A esmagadora maioria dessas nações é governada por alguma forma da lei islâmica Sharia. Ela é aplicada diretamente pelo governo ou pela sociedade, ou mais frequentemente por ambos, embora as sociedades, ou seja, membros da família em particular, tendam a ser mais zelosas em suas aplicações. Na Índia, a única nação não islâmica ao lado da Coreia do Norte a figurar entre os 12 primeiros países piores para os cristãos, o crescente nacionalismo hindu continua a usar violência extensa contra os cristãos na crença de que ser indiano é ser hindu. Os cristãos são adicionalmente acusados de seguir uma fé estrangeira e culpados de má sorte em suas comunidades. Esses crentes são frequentemente atacados fisicamente e às vezes mortos, além de estarem sob constante pressão de sua família e da comunidade para retornarem ao hinduísmo. Algumas das tendências mais notáveis identificadas pelo relatório são as seguintes. A Covid-19 foi e está sendo usada como arma por perseguidores. Tornou-se um catalisador para a perseguição religiosa por meio de discriminação de alívio, conversão forçada e como justificativa para aumentar a vigilância e a censura. Numerosos incidentes foram registrados em toda a Ásia e África, onde cristãos vulneráveis são deliberadamente negligenciados pelas autoridades locais quando a comida é distribuída, enfermeiras cristãs são privadas de EPI, dos equipamentos de proteção individual, vital, e alguns cristãos são até mesmo culpados, sem base, pela propagação do vírus. 80% dos cristãos da Índia foram preteridos para a distribuição de alimentos. Da mesma forma, os cristãos foram deixados de fora do auxílio governamental, Covid-19, em Bangladesh, muitas vezes enfrentando fome ou graves problemas de saúde. E alguns cristãos na Etiópia foram discriminados quando a ajuda do governo foi distribuída. A violência islâmica contra e assassinatos de cristãos continua a aumentar dramaticamente na África subsaariana. O relatório diz:
Dos 6 principais países onde os cristãos sofrem violência mais aberta, 5 estão na África subsaariana. A Nigéria viu a maior violência contra os cristãos em 2020, com militantes armados Fulani matando, queimando, sequestrando e estuprando impunemente. A violência islâmica também aumentou no Camarões, na República Democrática do Congo e em Moçambique. A China comunista desenvolveu novas restrições e métodos de vigilância, incluindo a instalação de mais de 415 milhões de câmeras de reconhecimento facial para rastrear o paradeiro das pessoas, a fim de, como eles dizem, monitorar os cidadãos para sua própria proteção e segurança. Isso não é um bom presságio para os cristãos, que já são intensamente monitorados pelo Estado. Da mesma forma, na Turquia, a afiliação religiosa de cada cidadão é registrada em um chip eletrônico nas carteiras de identidade, tornando mais fácil discriminar os cristãos. Algumas outras citações importantes do relatório são as seguintes: mais cristãos são assassinados por sua fé na Nigéria do que em qualquer outro país. No Egito, os sequestros e casamentos forçados de mulheres e meninas cristãs com seus sequestradores muçulmanos atingiram os níveis mais altos já registrados. Na bela nação insular das Maldivas, que é islâmica, a perseguição cristã ocorre longe dos olhos dos turistas internacionais. No remoto Vietnã, uma mulher que deixa as crenças de sua tribo para seguir Jesus muitas vezes perde o direito de ver seus filhos. E mesmo na nação árabe mais moderada, que é a Tunísia, extremistas islâmicos violentos são ativos nas áreas de fronteira no sul da Tunísia. Eles terão como alvo qualquer cristão. Talvez a tendência mais perturbadora seja que o número de cristãos perseguidos continua a crescer anualmente. De acordo com as estatísticas mais recentes, mais de 340 milhões de cristãos experimentam altos níveis de perseguição e discriminação por sua fé. Isso representa um aumento de 31% se comparado com os números do relatório do ano anterior, quando 260 milhões de cristãos experimentaram altos níveis de perseguição. Essa tendência de crescimento fica muito mais clara quando a gente olha os outros relatórios. O relatório publicado em 2018 menciona 215 milhões de cristãos sofrendo altos níveis de perseguição, número esse que aumentou para o relatório de 2019, quando o número foi de 245 milhões. Em resumo, entre 2018 e 2021, a perseguição aos cristãos aumentou quase 60%. A pergunta que se faz é a seguinte: quanto tempo antes que essa tendência aparentemente irreversível chegue até mesmo às nações atualmente celebradas por sua liberdade religiosa? E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.